começar? Eu não tô escutando não. Tá ligado aqui? Não, Deve perdeu. estar com mau contato. Vem na... Você tá com o som ligado. Gentileza. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É um prazer imenso de estar aqui novamente, nosso segundo encontro. E nós aqui nesta manhã convidamos a você que está ouvindo aí a convidar outras pessoas. É um prazer muito grande estarmos aqui nessa manhã, porque nós estamos aqui com a nossa Bíblia aberta para conversarmos um pouco sobre ela. E esse convite estende a você e a quem você conhece, para que possa convidar, para que venha estar ouvindo aqui nessa manhã. Está aqui eu e o meu irmão Flávio, e nós queremos conversar com você. Queremos que você interaja conosco e que assim nós possamos crescer na palavra do Senhor juntos. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui estamos reunidos, conforme nós avisamos anteriormente. Dando continuidade ao podcast Bíblia Aberta aqui em Armação dos Búzios. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante a respeito da salvação. Será bem mais curto que o primeiro vídeo. Espero que você assimile bem o conteúdo. A gente está aqui na dispensação do Espírito Santo para poder colaborar com a sua vida e através desse bate-papo de hoje também sermos inspirados cada vez mais a falar da palavra de Deus. Wesley, Vamos lá. temos um assunto importante, né? Importantíssimo. Salvação é um assunto que se fala praticamente entre linhas hoje. Porque você chega na igreja, eu tenho a sensação de que a salvação é a principal, né, coisa, né, a mais importante do evangelho, é o cerne do evangelho. Sim, sim. Salvação. Ora, se Deus quer salvar, né? Se Deus quer salvar o homem, às vezes eu me pergunto por que a gente fala de tantas outras coisas e muito pouco da salvação. Eu acho que é por isso que a gente escolheu esse tema hoje, né? Que é muito propício, muito pertinente. Agora, a dinâmica que a gente quer aplicar aqui é aquela assim, com 3 perguntas, que são as 3 perguntas que eu considero serem básicas. Essas perguntas, eu tive essa dúvida quando há muito tempo atrás, alguns anos atrás, pregavam para mim. Me davam um folheto na rua, ou quando eu ia visitar uma igreja, na condição de visitante só. Então, quando a pessoa falava de salvação, eu falei, mas por que eu tenho que ser salvo? Porque na minha visão, eu estava vivendo a vida que todo mundo vivia,
Normal. E eu não precisava ser salvo de quê? O que abalava, o que me colocava numa condição de insegurança para que eu tivesse que ser salvo e salvo por alguém. Você concorda? Então, por isso que a gente está abordando esse tema aqui hoje, que as pessoas que ouvem como nós ouvimos, né? Esse tema salvação, estão vivendo suas vidas aí corriqueiramente, né? Sem nenhum compromisso, etc e tal. Fala assim, bom, eu sou uma pessoa trabalhadora, honesta, né? Um homem bom, com meus filhos, ou quem é solteiro, com meus amigos. Então, dentro dessa condição de vida, principalmente num mundo onde há muita violência, você já que não pratica violência já é um diferencial, né? Você que vive sem praticar a violência, ou seja, e violência não está só ligado a tirar a vida de alguém, a violência no trânsito, ou agredir alguém com palavras, etc e tal, você já se sente uma pessoa assim muito diferenciada em relação às outras, né? Principalmente se você for uma pessoa de família. Mas será que ser uma pessoa de família, será que ser uma pessoa que não pratica violência, né? Será que ser uma pessoa até que faz caridade basicamente a única coisa, ou melhor dizendo, te faz não necessitar de salvação? E que salvação seria essa, né? Essas são as perguntas. Flávio, eu acho interessante que a Bíblia tem resposta para tudo. E dentro da sua colocação de que alguém possa até pensar, mas o que eu faço de mal para que haja necessidade de salvação na minha vida? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa piedosa, caridosa, ajudo ao próximo, não cometo crimes, né? Ajo com moral diante da sociedade, respeito às leis. Só que o que a Bíblia nos mostra a respeito dessa moral humana? Qual é a condição? Porque eu entendo o seguinte, para que haja necessidade de ter salvação para alguém, essa pessoa tem que estar em uma condição errada. Então não há justiça em ninguém. O que a Bíblia nos mostra dentro dessa perspectiva? Eu separei alguns versos aqui e acredito que Romanos, a carta de Paulo, ele nos traz isso com muita clareza. A situação a qual se encontra a humanidade, a situação a qual se encontra a minha vida, a sua vida, independente se eu sou bom ou se eu sou ruim. Paulo enquadra todo mundo dentro de um mesmo pacote. O primeiro versículo, se você tiver a sua Bíblia aberta aí em casa, ou no celular, eu te convido a abrir. Romanos 3:23 mostra a condição que se encontra todas as pessoas nesse mundo. E diz, eu vou ler rapidamente, é um versículo que eu uso tanto, já tenho até na memória esse verso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ou outras versões, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Flávio, nesse verso, é claro que lendo o capítulo 1, capítulo 2, até chegar ao capítulo 3, Paulo está colocando todas as pessoas dentro desse pacote. Tanto os gentios, os judeus, os moralistas, ele coloca tudo dentro da mesma situação. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Só que glória de Deus é essa que o homem precisa? Nós sabemos que é o Filho de Deus, que Deus mandou ao mundo. E que Deus mandou ao mundo para poder substituir, morrer essa morte que deveria ser nossa morte. Porque Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se todos estão na condição do pecado, todos carecem da glória de Deus, todos precisam da glória de Deus, e a glória de Deus é Cristo, o fato de Jesus ter morrido na cruz me mostra que Ele foi o meu substituto para que, através dele, eu possa alcançar a salvação. Então, assim, salvação na Bíblia, ele é um assunto supremo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Jesus
Deus mostrar a sua salvação através da sua Escritura. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa salvação sendo ali mostrada para o homem. A condição que nós estamos é separados da glória de Deus, sem Cristo. Porque com Cristo, Ele nos substitui, morre a nossa morte. Então, o salário do pecado foi levado sobre Ele. Ele morreu a nossa morte, Ele nos substituiu. Então, eu acredito que para entender do que eu sou salvo, eu preciso entender que eu realmente preciso ser salvo, que eu careço da glória de Deus, que eu preciso ser justificado por Cristo. Né? O homem precisa entender que não é simplesmente crer em Deus, mas sim crer e viver com Deus. Então, uma moral em uma pessoa boa não é suficiente para salvação. É interessante que você fala assim, todos, esse verso de Paulo, nessa carta de Paulo aos Romanos, de todos pecaram e destituídos, né? Estão. Sim. Destituição é, obviamente, tirar de você, tirar o cargo. Então, todos pecaram destituídos estão da glória de Deus, né? Existe uma palavra, a gente falou isso no primeiro podcast, né? Existe uma palavra no grego para a glória de Deus, e ela é uma palavra única que se refere só à glória de Deus, que é Shekinah, que quer dizer presença. Então, quando Paulo fala assim, todos pecaram, a gente pode colocar assim, todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. Aí, da presença de Deus, o que é a presença de Deus? É Deus estar em você, né? Habitando no seu corpo, nos seus membros, na sua mente, né? Ditando as questões naturais da moralidade, apesar que o homem tem isso em si, né? O que acontece é que o homem se perdeu. E quando você fala assim, todos pecaram, alguém pode falar assim, mas quem me incluiu aí nesse todos? Né? E para isso, como você usou um texto do Novo, eu quero usar um texto do Velho em Gênesis para falar exatamente da escadinha das coisas, né? Escadinha que eu falo assim, da esteira das coisas que foram acontecendo. Gênesis 3 fala da queda do homem. Ora, o homem caiu. O homem que foi criado lá, ele caiu. O texto está na queda do homem. Então teve uma desobediência, todos sabem desse verso, todos leem, aliás, desculpa, já leram em alguma vez e sabem a respeito disso. Então, dentro da queda do homem, tem a história de que o homem não conhecia o mal. Agora, você vê que coisa espetacular, maravilhosa. Você só faz o que você conhece, né? Então, imagine que, dentro dessa queda do homem, narra lá a história que eles se viram nus, reconheceram que estavam nus. Até nos dias de hoje eu poderia dar um exemplo muito pertinente. Se você fosse numa tribo indígena, todos eles moram, habitam, vivem nus. E isso é uma coisa completamente normal. Naturalizaram isso, você pode até dizer, naturalizaram a nudez desde a infância. Mas, para mim, a coisa mais profunda que isso é ver, não é que os índios estão separados desse mal ou não herdaram essa queda, não é isso? Ou estão na inocência, né? Exatamente, mas eu acho que no princípio de tudo, né, quando foi criados o homem que eu falo gênero, homem e mulher, eles olham e não percebem. É natural. Sim. O seu corpo, e nós estamos vivendo com ele natural assim, mas depois que eles têm a sede de descobrir ou de ser igual a Deus, que era o que estava proposto. Estava proposto é o seguinte, se você provar do fruto daquela árvore, que Deus falou para não provar, você vai ser igual a ele. Então nasce aí como se fosse uma usurpação de ser igual. Coisa que houve também no anjo decaído. Usurpação de ser igual. Então assim, a tendência do homem foi assim, bom, eu vou ser igual a Deus? E a gente sabe que, eu acho que um dos maiores pecados que pode existir no mundo é se comparar a isso. É impossível ser igual a Deus.
para qualquer ser vivente. Então você tem no Gênesis 3 a queda do homem, né? E através disso todos os homens pecaram. Você tem em Gênesis 4:8, depois desse pecado, o primeiro homicídio. Eu posso até ler 4:8, diz assim: disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Aí é o primeiro homicídio, né? Covardemente. É por isso que se chama homicídio, porque quando o irmão vai ao campo com ele, e o Abel, eu acredito que pensava que ia ao campo colher alguma coisa ou plantar, enfim. E no momento que ele estava distraído, Caim o mata. Então você tem o primeiro homicídio. Em Gênesis 6, você tem a corrupção total do gênero humano. Gênesis 6. Aí está escrito assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas e filhos. É uma história que se conta, né? No 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse verso eu acho que diz tudo. Viu o Senhor que a maldade era grande e o desígnio do coração do homem era pecar, era decair, era todo voltado ao mal e à desobediência. Aí você que perguntou assim, mas peraí, quem me incluiu no todos aí que Paulo colocou? Aí a resposta está aqui, querido. Para mim e para você, todos estão destituídos através disso. Talvez tenha alguém que fale assim, mas não é justo, eu não estava nem vivo. Alguém errou, alguém pecou lá, e isso é muito, eu ouvi várias vezes, né? Muito dito. Eu ouvi várias vezes, mas peraí, por que a culpa é minha do pecado de Adão? Eu ouvi isso várias vezes. Então, antes que você fique na dúvida a respeito sobre isso, como você foi herdeiro do pecado na carne, você é herdeiro da salvação também em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o primeiro Adão para a morte, o segundo Adão, que se refere a Jesus, para a vida. Romanos capítulo 4, né, vai fazer essa colocação aí do primeiro Adão que pecou, falhou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele foi perfeito. Mas, entrando no questionamento, Flávio, que a pergunta é, salvos de quê? Nós entendemos aqui qual é a nossa situação. A situação de toda a humanidade. Agora, vem a pergunta, salvos de quê? O que a Bíblia me diz sobre do que eu estou salvo? De que eu sou salvo? Eu separei aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E para guardastes do céu, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que acontece? Nós lemos aqui Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós merecemos a morte. Mas, como eu também já disse outrora aqui, Cristo nos substitui. Mas, por quê? De que isso nos salva? Cristo nos salva, nos substituindo dessa ira de Deus. A ira de Deus que se levanta contra o homem. Jesus, com a sua morte na cruz, ali ele nos dá acesso, através dele, para poder ter paz com Deus. Onde eu vejo isso? Romanos capítulo 5. Versículo 1 que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu sou salvo da ira de Deus, que por Deus ser um Deus justo, ele para agir com justiça comigo, com você que está ouvindo aí, o que nós merecíamos era a morte. Porém, Deus envia o seu Filho para nos substituir nessa morte, colocando toda essa ira sobre Jesus, para que Jesus, como homem perfeito, como segundo Adão, ali nos substituir perfeitamente, como um cordeiro mudo, como diz em Isaías 53, ele passou tudo ali sem reclamar, para poder, quando nós crermos no nome dele,
nós sermos salvos dessa ira futura, que é a ira de Deus, que é a ira justa de Deus, que cairia e que cairá sobre aquele que não crer no nome do Senhor Jesus. Então, em síntese, salvo de quê? Em síntese, a gente seria, como você falou em Romanos, todos pecaram, e aí a pessoa não se identifica com esse todos, eu não sou esse todos. Aí a gente vai lá para Gênesis ver a corrupção do gênero humano que começou, e a herança do pecado na carne, que Paulo fala também em Romanos. Então, em síntese, todos pecaram, está provado, porque temos uma herança do pecado, da desobediência. E aí, salvos de quê? A gente tem que ser salvo desse pecado, né? Dessa falta de presença, né? Falta da glória, falta da Shekinah, falta de presença de Deus. Sermos religados de novo, né? Restabelecidos com o nosso Pai, o nosso Criador. Por isso, Romanos 5. Temos paz com Deus. O que o pecado faz? O homem perder acesso, comunhão, contato com Deus, Jesus traz de volta esse contato. Por isso que ele diz, através de Jesus nós somos justificados, e por meio do que Jesus fez, nós encontramos a paz com Deus. Porque o homem com pecado, o homem destituído da glória de Deus, ele está em guerra com Deus. Ele não tem mais acesso a Deus. Então Jesus, como nosso sumo sacerdote, nos traz novamente esse acesso através dele. É por isso que Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é importante dizer que quando o homem consegue restabelecer a paz com Deus e a paz com o seu par, que é o seu próximo, isso incide diretamente num problema social que falamos no podcast atrás, e nesse outro já citamos algumas vezes, sobre a violência. Você tem paz com Deus, tem paz com o próximo, diminui a violência. Então, inclusive Isaías 53, que você acabou de citar, no verso 6, diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele, obviamente, seu Filho Jesus. Então, assim, para você que está ouvindo e tem dúvida, salvo de quê? Você tem que ser salvo dessa falta de presença, dessa herança pecaminosa, e aprove a Deus constituir seu filho para que pagasse aquilo que você nem eu a gente não conseguiu pagar, que foi carregar sobre si os pecados da humanidade e receber a paga deles, e através deles nós fôssemos sarados ou religados de volta com Deus em paz, como você citou, Wesley. Agora, já que eu tenho certeza que o pessoal deve ter entendido salvos de quê. Agora, uma vez salvo, pode falar, desculpa. Eu acho que faltou uma parte muito importante. A gente falou da ira de Deus, e o que implica a ira de Deus, o que implica essa separação do homem de Deus. E é claro que salvos de quê? Está incluído aqui, salvos do inferno. Jesus nos tira dessa morte, nos substitui assumindo Ele essa culpa. Por isso que Isaías vai dizer que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas transgressões, tudo estava sobre Ele. Então, Jesus, ao assumir isso, Ele está nos livrando da consequência dessa morte, que é uma morte eterna no inferno. Então, crer em Jesus é entender que Deus está em paz conosco e nós encontramos o caminho para o céu, né, a glória eterna, e não uma morte eterna. Então nós somos salvos do inferno, nós somos salvos, somos livres. Jesus nos livra dessa punição da ira de Deus que nós deveríamos ter. Nós merecíamos ter, mas Jesus assume, né? Recebe tudo sobre ele, toda a punição da ira de Deus. Porque a gente fala da ira de Deus, nós merecemos a ira de Deus, mas quem recebeu a ira de Deus foi o próprio Cristo. Isaías 53, ele vai dizer que agradou ao Pai moer Jesus na cruz.
porque estava moendo ali o seu filho, colocando toda a sua ira em cima do seu filho, por amor a mim, por amor a você, porque assim ele estava nos trazendo para de volta, para perto dele, e nos tirando do inferno. Porque, resumindo aqui, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e entendemos o que foi a cruz, Jesus, ele tira todo o nosso pecado, como diz em Isaías 53, e Jesus coloca toda a sua bondade sobre nós, fazendo com que através dessa bondade, de todos os méritos que ele passou perfeitamente à cruz como o segundo Adão perfeito, ele nos dá acesso ao céu, paz com Deus, através de Cristo. É tudo por ele, tudo para ele. E isso é lindo. Eu vou fazer um comentário em cima disso para a gente encerrar e já partir para a próxima, por causa do nosso tempo. É interessante essa imagem que você colocou, principalmente de condenação, porque a gente tem uma imagem de tribunal. E todos nós sabemos o que é um tribunal. Você tem lá o advogado de acusação, né, que a Bíblia diz exatamente que o inimigo das nossas almas é o acusador. Nós temos advogado de defesa, que a Bíblia diz claramente que ele intercede por nós, então quem intercede é o advogado de defesa. E temos o juiz, que é aquele que condena, que nós sabemos que é o papel do pai, né? Então nós temos toda a imagem de um tribunal. E quem está condenado, Wesley, que você falou, a gente está falando de salvos de quê, né? E quem está condenado, obviamente, tem uma sentença e uma condenação. Essa condenação você nos disse que seria o próprio inferno, correto? Então, condenado, qual é a minha sentença? Condenação ao inferno junto com Satanás e seus anjos, né? Que não foi, inferno não foi feito para o homem, mas como você disse, a condenação é essa. Mas com, né, a dívida paga, o advogado de defesa tem condição de te absolver. Então, o que você quis dizer é exatamente essa imagem, que nós temos a condenação do juiz, porque ele olha a lei e dentro da lei ele condena. Nós temos o advogado de acusação, que diz que você tem que ser condenado, porque com as provas, todas as provas na mesa, você realmente merece essa condenação. Advogado de condenação, que seria Satanás. Sim. E aqui nós temos o advogado de defesa, que é Jesus, né, interpretado aqui na nossa imagem por Jesus, dizendo assim: não, realmente ele errou, existe uma sentença, o advogado de acusação diz realmente que há provas de que ele errou, mas eu tenho provas de que também o erro foi reparado e eu mesmo reparei o erro, então tem condição de absolvição dessa pessoa. É mais ou menos essa imagem do tribunal que a gente fez aqui, muito assim, muito basicamente, não é isso? Para resumir, a gente precisa entender, e eu vou usar uma frase de Charles Spurgeon: pecado e inferno estão casados, a não ser que haja arrependimento e anunciar o divórcio. Então, você precisa entender que o pecado leva ao inferno, o inferno você só vai por causa do pecado. Eles estão em conjunto, estão casados. Porém, se houver arrependimento, você está anunciando ali o divórcio dessa união, que é o pecado, que vai te levar ao inferno. E então, aceitando a Jesus, vivendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai estar em direção a uma vida eterna e não a um sofrimento eterno, que é a nossa punição se nós não crermos em Jesus. Perfeito, Wesley. A próxima seria, já que uma vez salvos de quê? E agora eu sei do que eu estou sendo salvo. Para quê, Wesley? Para quê? Estou sendo salvo para quê? Então. O que eu faço com essa salvação agora que eu estou salvo? Agora que eu estou livre, o que eu faço com isso? Então, Flávio, as pessoas têm, e tem havido realmente um grande crescimento de pessoas que não querem estar dentro de uma igreja.
os chamados desigrejados, né? Por suas razões, por suas decepções, por seus problemas, enfim, existem muitos argumentos, né, que as pessoas querem trazer para poder estar fora de uma comunhão em um corpo, que a Bíblia nos relata, e eu estava até conversando isso com amigos meus ontem, que um dos exemplos que Paulo mais usa em questão de analogia é sobre o corpo, para trazer o que é a igreja. Então, assim, eu entendo que eu sou salvo, e o que eu vou fazer com isso? Para quê? Então, eu olho para a Bíblia e vejo em muitos e dezenas, centenas de exemplos que precisa haver comunhão. A igreja precisa haver entre nós uma comunhão que nós vimos na Bíblia e não temos mais hoje. Ou pessoas que têm Jesus no seu coração, mas não querem se submeter a um pastor, porque acha que a salvação, para ela na sua casa, com a sua devocional, ela consegue estar em paz. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo que nós somos salvos, a Bíblia nos mostra que nós temos um dever. Para que somos salvos? Para poder conduzir outras pessoas a ser salvos, a levar outras pessoas a entender o que é esse Evangelho. O Evangelho, ele é uma boa notícia, uma boa nova que Deus traz ao mundo através do seu Filho Jesus. E quando eu olho para a Bíblia, Marcos 16:15, creio que é um versículo que você em casa até saiba de cabeça, vai dizer: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, se eu sou salvo de tudo isso que nós já falamos, e para quê? O que eu vou usar? Como eu vou me comportar? Para quê? Qual é o meu dever? Qual é a minha utilidade no reino de Deus? Pregar o Evangelho. Levar essa boa notícia aos homens, ao mundo. Aí eu comecei falando sobre o desengrejado, porque ele tem um entendimento errado do que é esse Evangelho. Evangelho é comunhão. Evangelho é você, mesmo passando decepções ali aonde você estava com o seu pastor ou com qualquer outra pessoa que estava ali naquele hall de comunhão que você conviveu, e saber passar por isso, saber contornar isso de uma forma aonde o que Jesus nos ensina é amar, é perdoar, é entender o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu sou salvo para o objetivo de pregar a palavra de Deus. Então, Wesley, dentro do que você disse, salvos de quê? A gente já combinou que salvos de Deus, salvos de quê? Seria salvos da ira, da condenação divina, sim, certo? E aí, salvos para quê? Você diz que salvos é para salvar a outros, ou seja, sim, pregar, dar aos outros o que você recebeu. Então, não me bastaria ser salvo, ficar dentro de casa, ou ficar quietinho na minha, não? Não, né? De forma alguma. Eu acredito que 1 Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Não existe esperança para o mundo se essa esperança não for anunciada. Não existe acesso ao céu se você não conhece esse acesso. Então, quando nos convertemos, e aí é importante frisar, a gente é salvo de quê? A gente falou salvo de quê? Mas também é importante frisar o seguinte: o que o homem tem que fazer para alcançar isso? E aí é reconhecer, né? Sim. A gente reconhece essa salvação. Como a gente reconhece essa absolvição que falamos aqui, essa salvação? A gente reconhece acreditando, né? Quando você acredita, por exemplo, quando você hoje vai procurar um advogado para pleitear a tua causa, a primeira coisa que você faz é o quê? Dá a ele plenos poderes para te defender, para ir em teu nome. Esses plenos poderes, eu posso fazer uma analogia que seria a mesma coisa que eu
crer tanto e confiar em Jesus a ponto de que, olha, me defenda, fale em meu nome, faça em meu nome, que eu confio e descanso, né, no Senhor. Então, a partir do momento que você deu esses plenos poderes, e dar esses plenos poderes é entregar exatamente as ações, pensamentos e atitudes cativos a Cristo, você agora é salvo. Para quê? É claro que eu acho que nesse processo de salvação há uma mudança de pensamento. E quando há uma mudança de pensamento, né? Há uma mudança de pensamento. É claro que se você faz parte de estar ligado com essa paz com Deus, da salvação, você vai querer isso para o amigo, vai querer isso para a esposa, vai querer isso para o marido, vai querer para o filho, vai querer para aquela pessoa mais distante, porque eu acho que, até que você de repente não conheça, porque eu acho que o amor daquele que é salvo inunda o coração a ponto de você querer isso para a humanidade, independente se você conhece, tem familiaridade, tem amizade ou não com essa pessoa. Então, eu acho que naturalmente aquele salvo, naturalmente o salvo, quer esta condição a todos seus pares ou os próximos, correto? Sim. É porque ser cristão e entender para que eu sou salvo não pode me levar a cruzar os meus braços e querer que o próximo... mas tem outro irmão, tem um pastor ou tem um missionário que tem essa função, tem esse jeito melhor do que eu, mas não é bem assim. A Bíblia vai nos dizer que nós somos um corpo, então todos nós podemos ser aproveitados na obra de Deus. Então, entender que você foi salvo, para quê? É você entender que você precisa divulgar isso. E tem outro texto, antes de Jesus ascender aos céus, né, subir aos céus, ele vai declarar, e eu acho que esse texto aqui, ele é muito completo a entender o que é ser um discípulo. Que ele está dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus, antes de subir ao céu, ele está deixando aqui uma responsabilidade para aquele que entendeu que é salvo. Se você é salvo, se você entendeu que Jesus te livrou dessa ira, te livrou do inferno, te livrou do pecado, né? O pecado que habita em nós, Jesus nos livrou na cruz disso. Então nós precisamos entender que nós precisamos levar essa boa notícia e não simplesmente levar comunicando eles: Jesus te ama. Não é simplesmente falar Jesus te ama, tem um plano na sua vida, não. É fazer um discípulo, é mostrar para essa pessoa que a sua vida é diferente, que através da sua vida ele vai ver que há algo divinamente maravilhoso. Então Deus vai mostrar, Deus vai usar a sua vida e você vai fazer discípulos, não só com os ensinamentos que a Bíblia te dá para instruir, mas também com a sua vida, com o seu exterior, com a sua moral, com o seu caráter. As pessoas vão ver Cristo em você. E isso é magnífico, isso aí é tremendo, porque a Bíblia nos mostra que nós podemos fazer. Então todo salvo tem uma missão. Tem a missão. Correto? Então assim, a salvos... missão linda. Salvos para quê? Então, você não é salvo para ficar... simplesmente guardar essa tua salvação e ficar parado. Todo salvo tem uma missão. E essa missão é exatamente fazer novos discípulos, espalhar essa boa nova. Exatamente. Né? Ser um arauto disso. E não necessariamente precisa fazer isso dentro da igreja, no púlpito. Precisa ser um pastor para isso. Obviamente que não. Como eu comecei falando, de pessoas, muitas das vezes você que está ouvindo isso aí, né, muitas pessoas se encontram nessa situação. Desigrejado, por não confiar mais no homem, por não confiar mais na instituição igreja. Mas quando você vai para a Bíblia, o que a Bíblia te diz? Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 15,
você vê um verbo ali ser repetido várias vezes. Várias vezes. Permanecer na videira. Permanecemos, permanecer, permanecer, permanecer. Então, se eu não me engano, são 11 vezes repetido esse verbo a todo tempo, falando que nós precisamos estar, permanecer na videira. E a videira é Cristo. O capítulo 15 começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o viticultor ou o lavrador. Irmãos, é tão lindo isso, porque uma videira é a planta que traz a uva. Uma uva ela não nasce sozinha. Uma uva ela cresce com um cacho. Então é necessário entendermos que a igreja precisa estar em união. A igreja precisa ter essa perspectiva de que nós somos enxertados nessa videira. Nós nascemos, recebemos todos os nutrientes da videira. Jesus é a videira. Nós somos apenas os ramos e que precisamos dar frutos. E os frutos, que é a nossa responsabilidade, nós só alcançamos quando divulgamos esse evangelho, essa boa nova, que você precisa ouvir, que você precisa entender que Jesus te ama e que Ele quer salvar a sua vida e te livrar dessa punição, desse inferno que é destinado para todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. E a gente tem a pergunta final, né? Vamos lá. Que eu acho que fecha esse nosso bate-papo de hoje, é salvo por quê? Para esse texto nós temos João 3,16, muito conhecido. Texto ouro, né? Texto ouro, muito conhecido. E ela expressa exatamente o porquê. A gente poderia citar em Efésios também, mas a gente cita depois. Esse texto de João eu separei porque acho muito conhecido, já estou procurando aqui. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, salvos por quê? Então, esse texto já diz que você foi salvo por amor, amor de Deus. Então, é curioso e constrangedor, até chega a ser constrangedor, saber que um ser como Deus, que você, volto a dizer, não conhece as dimensões, né, e que muitas das vezes o seu amor é comparado com o nosso amor, né, que eu acho completamente diferente o amor humano do amor de Deus. Saber que Ele me ama de uma maneira que deu o seu próprio, uma parte dele, o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E esse é o motivo de eu ter sido salvo. E Ele me ofereceu isso sem eu pedir. Ele proveu essa condição, né, para toda a humanidade, sem que a humanidade nem sequer tivesse a dimensão do que está proposto para o seu fim, porque muita gente não conhece. Eu sei porque eu li, você sabe porque você leu, mas muita gente que talvez esteja nos ouvindo não sabe a dimensão da condenação que está proposta para o fim do mundo, para a vida do ser humano que renegou-se, né, ou afastou-se do Criador dessa maneira, da paternidade de Deus, né? Então, assim, nós somos salvos por quê? Somos salvos pelo amor de Deus. E única e exclusivamente pelo amor é que estamos aqui e que você tem acesso. Então, eu paro para pensar, Wesley, que agora, nesse momento, tem gente dirigindo, tem gente em casa, tem gente nas mais diversas atividades. E pensando nisso, há uma porta aberta, né? A gente está com a Bíblia aberta aqui. E a Bíblia, eu poderia fazer uma comparação que é a porta aberta para que você entrasse pela salvação. Claro que a Bíblia é um livro, mas as palavras que estão aqui escritas abrem uma porta para que você alcance essa salvação pelo amor de Deus. O amor de Deus é absoluto, né? O amor de Deus chegou ao ponto dele
dar o seu filho, como você disse, moer o seu filho por amor a nós. Então, disponível a toda criatura, a todo ser humano. Basta você querer e fazer uso, né? Salvos de quê? Salvos para quê? Tudo é um processo. Você já sabe o porquê e do que você está sendo salvo, o para que você está sendo salvo e o porquê é exatamente pelo amor de Deus pela sua criação. Ora, eu fico comparando, Wesley. Eu tenho filho, você tem filhos, não é? Duas. Tem filhos também. Duas lindas meninas. Eu fico pensando qual seria o tamanho do amor de um pai por um filho. Eu sei que tem gente que agora tem filhos, tem gente que ainda vai ter, mas o tamanho do amor de um pai, de uma mãe, pelo um filho, de olhar para aquela criança e ver traços teus nela, ou jeito de falar, jeito de traço dos teus genes. E aí eu fico pensando que Deus pode olhar para a gente e ver traços disso, mas que quando vê o teu filho num bom caminho, ou pelo menos num caminho agradável aos teus olhos, né, estudando, sendo feliz na vida, tendo sucesso, como a gente acha aquele sucesso normal aqui na nossa vida cotidiana. E também Deus olhando para você e vendo que você está sendo sucesso. O sucesso de Deus, caminho da moralidade do homem. Eu acho que é o sucesso. O sucesso do homem é o caminho da moralidade quando você, claro que você não chega a um patamar equivalente a Deus, mas que você segue os caminhos de Deus, os conselhos, né? E aí Deus olha e fala assim, bom, eu dispus para você, através do meu amor, a salvação. Está disposto a qualquer um. Acho que faz a diferença disso é você querer ou não isso. E para isso você está, obviamente, livre para decidir, né? E cada um decide Com certeza. conforme o seu entendimento. Eu quero levar esse entendimento hoje a você através desse podcast. Que se você entender o que estava proposto para você, mas entender também é um pouco, né? Um pouco. Claro que eu não quero que você entenda tudo, porque não tem como entender a dimensão desse amor para alcançar a sua vida, mesmo sendo você pecador, porque a Bíblia diz que Deus nos amou sendo pecadores. Então, mesmo você sendo indigno, se achando indigno, né? Como eu me acho indigno, desse amor, de tamanho amor, né? Proporcionar a absolvição dessa condenação ao ser humano e através disso nos ligar de novo, sermos favorecidos novamente, sermos ligados de novo com a nossa paternidade celestial. Flávio, é interessante que o versículo seguinte, né, que quer dizer praticamente a mesma coisa, né, do versículo 16, mas a profundidade que nós precisamos entender aqui nesse verso é que, deixa eu ler para pensarmos sobre isso. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nós temos um Deus que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que aquele que cresce no nome desse Filho fosse salvo. E ele explica melhor aqui assim, ó, ele enviou esse Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então, Jesus, ele não manda ninguém para essa punição, esse inferno que deveria ser o nosso destino. Não, pelo contrário, ele dá a oportunidade para que você seja retirado dessa situação. Porque se todos nós nos encontramos nessa situação, Jesus vem com a proposta de nos tirar dessa situação. Ele não veio para poder julgar o mundo e condenar o mundo, porque se Jesus viesse julgar a mim e a você por causa dos nossos atos, por causa da nossa natureza pecaminosa, o que aconteceria comigo e com você é sermos punidos, porque é justo punir aquele que transgrediu a lei. E se todos pecaram, todos devem ser lançados fora da presença de Deus. Mas Jesus aqui nos mostra uma proposta de salvação. Deus nos mostra aqui, Ele nos amando em Cristo, mesmo derramando sobre Ele toda a sua ira,
toda a maldade que existe em mim e existe em você sendo colocada sobre Jesus, Deus está ali através desse gesto nos mostrando que Ele realmente nos ama, porque aquele que foi santo, e quando eu falo santo, a Bíblia nos mostra uma coisa muito interessante, que dos atributos de Deus, a santidade é o único que é citado 3 vezes. Porque quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza isso. Mas quando você diz santo, 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 você coloca aquilo em grau superlativo. Não existe ninguém, nem nada mais santo do que Deus. Deus é santo porque a sua justiça é santa, a sua ira é santa, então a sua misericórdia é santa e todos os seus atributos são santos. Então Deus, quando olha para a humanidade, viu que ela carecia de salvação. Ele olha, porque eles precisam ser salvos, eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai morrer, vai substituir essa morte que deveria ser morte deles, vai assumir essa culpa que deveria ser deles, e vai fazer com que eles herdem todos os méritos que ele tem para que venha viver comigo. Olha, isso, a Bíblia, em quesito de salvação, Jesus nos deixa muito claro isso. Não existe aquela questão, aqui não ficou bem claro para alguns e para outros, aquela confusão, né? Não, existe outra vertente. Não, aqui, irmãos, é fato. Jesus se entregou por nós e aquilo de forma deliberada. Jesus, não foi Deus que ordenou a Jesus, vai lá e morre por aqueles lá que não merecem, mas eu quero salvar. Não, vai lá e você precisa morrer. E Jesus falou, eu vou porque eu quero também. Então, Jesus deliberadamente assumiu a responsabilidade de morrer. Jesus e Deus foi ali e entregou o seu Filho para que todo aquele que cresce através desse Filho tivesse a vida eterna. Então, a vida eterna só é alcançada quando nós cremos em Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé e com todo o nosso entendimento. Fora isso, o que está destinado para o homem que não tem Jesus é o inferno. Então eu posso realmente acreditar que toda a Bíblia, né, todo esse livro vem trazendo do início até o final um plano. É por isso que o assunto é tão pertinente, salvação. Sim, sim. E esse plano é o plano da salvação, que é o cerne do trabalho, do trabalho de Deus em relação à humanidade. É o cerne do favor de Deus em relação à humanidade, chama-se salvação, e salvação é igual a resgate da humanidade. Eu queria, nós estamos com o tempo chegando ao fim, queria me dirigir a você agradecendo mais uma vez e a Deus primeiramente pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto de extrema importância para a humanidade. Não digo para o crente não, estou dizendo para a humanidade, porque o resgate e salvação é para todos. Eu dou ênfase e muita importância a esse tema quando consegui compreender, cheguei à compreensão de que a salvação era para mim. Quando você chegar à compreensão de que ela é para você, você vai ver que esse tema é mais importante de que tudo que acontece na atualidade, mesmo sendo as coisas, né, da nossa vida secular, as coisas que nos atingem, que vemos aí todo dia. Esse tema é um tema de eternidade. Salvação é um tema para a eternidade, não é um tema que eu estou falando daqui a alguns anos, né, para acontecer daqui a alguns anos, ou para você viver dentro de uma expectativa de vida de 80, 70 anos, né, que a gente mais ou menos calcula para hoje. Mas salvação é um tema eterno, porque diz respeito para onde nós vamos, a quem além dessa vida. Quero também agradecer ao Wesley, né, mais uma vez, por estar aqui presente comigo, e a gente está trocando essas ideias, né, e através sempre um prazer. Através delas a gente está também crescendo, né, muito bom. Que esteja sempre aberto, que seja sempre presente. Eu te agradeço aí, sempre que você puder. Eu que agradeço. E eu também, né?
para estarmos presentes aqui. Agradecer também a essa porta aberta, né, Búzios Podcast. Sim. Muito obrigado por abrir essa oportunidade para a gente estar falando desse assunto que é extremamente importante. Então, considerações finais. Primeiro, você precisa nos ajudar para que isso que nós estamos fazendo aqui possa alcançar outras pessoas, possa ter um crescimento com o objetivo de salvar outras pessoas, de trazer clareza a outras pessoas que você de repente conhece, que precisa ouvir o que foi dito aqui. Então, além de se inscrever no canal que você de repente está ouvindo aí e não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe o seu like, deixe aí o seu gostei para a gente saber realmente se você gostou, o seu comentário, uma pergunta, uma indicação de tema para que a gente possa estar conversando aqui, para juntos a gente estar crescendo em graça e em conhecimento. E falando em graça, eu concluo aqui a minha parte, Flávio, porque nós falamos que para ser salvos, porque nós somos salvos, nós ficou, acho que bem esclarecido, que é por causa do amor de Deus que enviou o seu Filho. Nós citamos o texto de João 3,16, 3,17, mas também somos salvos pela graça de Deus, que se encontra um texto ali em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que fala sobre essa graça. E eu queria ler com vocês Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Jesus, Deus te ama e entregou seu Filho ali, Jesus, e isso foi pela graça de Deus, por um favor imerecido. Quem sabe o que significa graça, entende que é um favor imerecido. E o outro texto é Efésios mesmo, 2, só que o 4 e o 5. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, Deus, explicado aqui por Paulo nessa carta aos Efésios, um Deus de misericórdia e de graça, que é como se fosse uma moeda. Se podemos pensar numa moeda, dos dois lados da moeda, de um lado, graça, do outro lado, misericórdia. Misericórdia resumindo, misericórdia, você merece uma punição. Só que Deus vai ali e não te pune por misericórdia. Você merece o inferno, você merece a morte, você merece viver longe de Deus. Mas Deus vai ali e usa com misericórdia de você e não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. O outro lado da moeda é a graça. Graça você não merece o céu, você não merece ser salvo, você não merece o amor de Deus, mas Deus vai ali e age com graça com você, te salvando, porque Ele é graça e Ele é misericórdia. Que você possa, através de tudo que foi dito aqui, também agradeço ao Flávio pelas palavras. É sempre um prazer, Flávio, aprendo muito com a sua vida. Você tem sido canal de bênção não só na minha vida, na vida da minha família, mas também de toda a nossa igreja. Temos caminhado junto e eu te agradeço por tudo isso, tem acrescentado na minha casa. E é um prazer, irmãos, é um prazer estar aqui, é um prazer agradecer mais uma vez por essa porta e que você possa ser alcançado por essas palavras, em nome de Jesus. Fique com a sua Bíblia aberta, porque a nossa está. Vamos aprender juntos. Né, meu irmão? Isso aí. Uma boa quarta-feira para você, um bom Amém. Final de quarta-feira. E nos vemos em breve com o próximo assunto que não podemos falar, porque não sabemos qual será. Um abraço a todos. Por isso eu falei. Show de bola. Deus abençoe. Amém.